Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade à nossa aula de História, também dando continuidade sobre a Revolução Industrial que a gente começou a estudar na aula da semana passada. Então, para continuar explicando a vocês o que foi o processo de Revolução Industrial na Inglaterra e as mudanças que ocorreram, eu separei aqui alguns tópicos para que a gente faça um resumo e a gente compreenda o que foi a continuidade dessa Revolução Industrial. Então vamos lá. Quando houve a grande explosão, a grande revolução da Revolução Industrial, houve muitas mudanças. E uma dessas mudanças foi a vinda das pessoas do campo para as cidades. Quando essas pessoas saíram do seu habitat normal, dos campos, da zona rural, daquelas cidades da Inglaterra, e vieram para o centro da cidade, vieram para o foco do trabalho, eles tiveram que criar novos hábitos. Ora, quando chegaram na cidade, nunca tinham visto aquela questão de festas, de casamentos grandes, festa da colheita, várias e várias festas. Tiveram que ir se adaptando a esse novo ritmo de vida, essa nova forma de vida, e lentamente foram se enquadrando dentro de um novo hábito de viver, mas com pouco tempo para aproveitar, porque na realidade a vinda deles para a cidade era a finalidade do trabalho, da produção do trabalho. Mas uma das coisas muito importantes que teve que existir foi essa mudança de hábito, sair da sua realidade e vir para uma nova realidade, que era a realidade da cidade, do centro urbano chamado assim. Outro ponto importante que eu frisei aqui era a questão do relógio. Ele já existia, Na Revolução Industrial, veja que eu coloquei aqui, ele já existia. Mas pense numa época em que o relógio se tornou peça fundamental para o sistema de produção das indústrias. E vou lhe dizer por quê. Ora, esse relógio ele tinha como finalidade o controle humano. E que controle era esse? Era fazer com que você tivesse a hora certa do almoço, tivesse a hora certa de sair, a hora certa de voltar e também cronometrasse a sua hora de produção, o tempo que você passou na sua produção, produzindo. Então, esse relógio ele se tornou essencial naquilo que a gente chama no desenvolvimento do trabalho e na disciplina do homem para a produção nas indústrias. Aí, continuando aqui, pegando a deixa do relógio, veja, eu citei aqui a questão da disciplina. Então, esse relógio que serviu para controlar o tempo de trabalho, a ida para o almoço, a volta, a chegada na empresa para trabalhar ou na indústria, também serviu para ajudar na disciplina. E que disciplina era essa? Era justamente as normas de trabalho. Ora, esses homens ou mulheres que trabalhavam nestas grandes indústrias, eles começaram a ser disciplinados. Quando eles eram bem atentos à hora de largar, à hora de chegar, à hora do almoço e fazia isso tudo dentro dos cumprimentos direitinho, eles recebiam prêmios pela disciplina. E aqueles que eram indisciplinados eram multados. Esses que eram obedientes à disciplina rígida das empresas, fazia tudo certinho, dentro da hora certinha, eles recebiam uma premiação. E aqueles que eram indisciplinados em relação às normas de trabalho, eles eram multados, normalmente tendo desconto nos ganhos deles ou no salário deles. Veio também uma questão muito importante. Naquela época, esses homens, quando saíram do campo, que vieram para as cidades trabalharem, para aquelas grandes indústrias, os empregadores, os empresários, eles começaram a criar ou a construir moradias para esses homens. Era alugado, não era dado não. Mas por que eles faziam isso? Eles faziam questão que essas moradias dos operários fossem perto ou próximo, como queiram entender, das empresas, das indústrias, para que não houvesse justamente indisciplina
e questão de horário. Ele estando perto da empresa ou daquela indústria citada, tudo ficava mais fácil para ele chegar ao seu trabalho e para produzir naquelas indústrias ou naquelas empresas. Então, essas moradias, elas eram feitas pelos empregadores e normalmente elas eram todas perto ou das grandes indústrias ou das fábricas, assim como queiram entender. Outro ponto importante, pessoal, muito importante, isso que a gente vai destacar aqui agora. Você veja que os empregadores, o patrão, a finalidade dele era fazer com que o meio de produção, ele a cada dia se desenvolvesse cada vez mais. Eles faziam por onde o trabalhador está na hora certa, lá na empresa ou na indústria. Eles faziam por onde eles sempre obedecerem ao cronômetro do trabalho, ao relógio, para ter o controle da produção em dias. Mas nem tudo era do jeito que a gente imaginava. Quando eu citei aqui a questão da alimentação, esse pessoal que normalmente não saíam para almoçar, almoçavam lá mesmo na empresa, já para não ter o direito de serem punidos ou serem multados, porque a hora era curta para almoçar e voltar. Quando eles normalmente almoçavam na própria indústria, a alimentação era chamada de precária. Naquela época, uma das comidas mais tradicional das grandes indústrias era a batata, a orelha de porco, tripa de animais também, eu não citei aqui, mas tripa de animais e pão. Essa era a alimentação que esse pessoal recebia para dar produção para os grandes empresários. Aí eu pergunto, isso é alimentação que dê garantia ao estado físico de um ser humano? Não, mas na época era, né? Era chamada de precária, mas era o que eles tinham para se favorecer do alimento. Então era o que eles tinham e eles tinham que se alimentar disso aqui para dar continuidade ao trabalho e dar continuidade assim à produção que vinha beneficiar as grandes indústrias. Isso acarretava várias situações. E uma situação desconfortável que era acarretada era a questão das doenças. E naquela época, uma das doenças mais citadas foi a cólera e a tuberculose. Essas duas doenças, ela afetava de uma maneira rápida aos homens que ali viviam trabalhando, tanto a cólera quanto a tuberculose, porque não tinha higiene para essas pessoas. E por não ter higiene, eles sofriam com essas doenças. A cólera, para vocês que não lembram, no ano de 1991 e 2000, o Brasil teve um surto terrível de cólera. Os nossos pais, as nossas mães, eram constantemente lavando as frutas e verduras. Usavam o cloro para lavar. Essas frutas e verduras passavam muito tempo dentro da água para que fosse higienizada para poder servir para alimentação. A cólera e a tuberculose, né? Essas doenças perduraram durante muito tempo aqui no período dessa Revolução Industrial. Então, só recapitulando para vocês, essas pessoas saíram do seu habitat normal, saíram do campo, saíram de sua realidade e vieram para as cidades. Na hora que vieram para a cidade para buscar o trabalho, para viver do trabalho, tiveram que criar novos hábitos de vida. O relógio, peça fundamental que já existia, como eu citei, mas serviu de controle para que existisse a disciplina das normas de trabalho, para que o homem soubesse a hora de entrar, a hora de sair, a hora de almoçar, a hora de voltar. As normas ou moradias para esses operários eram que suas casas fossem normalmente perto das fábricas. Por que era norma? Porque os empregadores, os donos das indústrias, faziam com que eles morassem ali perto para não ter contratempo, para não se atrasarem ao seu sistema de trabalho e ao seu sistema de produção. Mais tarde, essa moradia dos operários se tornou uma norma absoluta. Eles tinham que morar ali perto para não existir o atraso na produção. A alimentação, feita eu acabei de falar para vocês, era precária, mas era o que tinha na época. Era a batata, a orelha de porco, o pão e
tripas de alguns animais. Era precária? Era, repito, mas era o que eles tinham na época. Era o que eles podiam consumir na época. E por não ter higiene, causava várias doenças. Mas a mais citada e afetada por eles era a cólera e a tuberculose. Então, isso também foi uma parte importante da Revolução Industrial, que nos mostra de uma forma geral que dentro disso aqui tudinho, o mais importante, não desmerecendo os tópicos, mas foi a vinda desse pessoal do campo para o setor urbano, para conhecer uma nova realidade. Então, pessoal, um bom dia, espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, a gente tira lá no nosso grupo no WhatsApp. Deus abençoe vocês e um bom dia.